Campinas alerta para sintomas, medidas de proteção e formas de contaminação contra a Mpox. Foi aprovada uma moção de autoria do vereador Paulo Haddad, que apela ao governador do estado de São Paulo à implantação de uma sala lilás em Campinas. Olá, muito boa tarde para você. Hoje é segunda-feira, 9 de março de 2026. Começa agora o Jornal Câmara Notícia. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. E você pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp. É o 978293776 ou então pelo QR Code que aparece aqui na tela. Pode mandar para a gente o seu comentário, sua sugestão. Nos faça companhia aqui no Câmara Notícia de hoje. E a gente começa com as notícias da metrópole. Em Campinas, um dos espaços verdes mais tradicionais da região do Guanabara passou por melhorias. O Bosque dos Alemães recebeu obras de revitalização com investimento de cerca de R$845 mil, destinados por emendas impositivas da Câmara Municipal. No meio da região urbana do bairro Guanabara, uma área verde oferece sombra, tranquilidade e contato com a natureza. O Bosque dos Alemães, um dos espaços públicos mais tradicionais de Campinas, passou por um processo de revitalização. As melhorias foram realizadas com investimento proveniente de emendas impositivas do vereador e presidente da Câmara, Luiz Rossini. É um local maravilhoso no coração do Guanabara, a gente ter um espaço desse, 23 mil metros quadrados de mata, né? Com esse ambiente agradável. Essa revitalização, né, teve a instalação de novos equipamentos aqui de atividade física, reformou todo o playground para receber escolas, crianças, famílias e vai oferecer assim, uma melhoria das condições. O projeto inclui novo piso intertravado, reforço na iluminação, instalação de academia ao ar livre, playground e a restauração dos sanitários. O Bosque dos Alemães é um bosque tradicional que atinge uma área do Guanabara, Castelo e outras regiões aqui de Campinas. Uma área de mais de 23 mil metros quadrados, é um pulmãozinho verde aqui próximo ao centro de Campinas e merecia essa revitalização. Foram trocados 4 mil metros quadrados de piso intertravado, que é aquele piso drenante. Foram plantadas aqui 260 árvores nativas nos locais que não tinha, porque é uma área extremamente arborizada. E é uma área que realmente Campinas tem o privilégio de ter na sua área central. Então a revitalização merecia ter sido feita há muito tempo e a gente entrega agora, que ficou fantástico. A inauguração contou com a presença do vereador Igor Diego. O espaço é utilizado há anos pela população campineira, especialmente pelo grupo de ginástica oriental, que se reúne 3 vezes por semana buscando um ambiente de conexão com o verde e de relaxamento. Eu tô achando maravilhoso. Tá perfeito. A senhora que frequentava bastante aqui vai fazer diferença no dia a dia da senhora, nas aulas que a senhora aplica? Com certeza, né? Vai ter assim mais pessoas aqui, né? Que vai poder participar lá como daqui da ginástica também. A senhora acha então que com essa revitalização vai chamar mais gente para participar? Com certeza, vai chamar mais gente. Foi um chinês que começou aqui e a gente vai passando, conforme vai morrendo as pessoas, vai passando para outro, entendeu? E agora ela que assumiu já há alguns anos e a gente vem todos os dias, de segunda a sexta, e faz oração antes. E tem uma turma boa que vem. Os Bosques dos Alemães eu já conhecia há mais de 30 anos. E sempre frequentei caminhando pelo bosque, mas para frequentar diariamente só faz uns 5 anos, quando eu comecei a praticar a ginástica oriental com esse grupo. Graças a esse trabalho, temos hoje um parque, um bosque, onde todo mundo pode frequentar com tranquilidade. E ficou muito bonito, além de ser muito prático. O Bosque dos Alemães é um refúgio verde em meio à cidade. E a revitalização busca valorizar este espaço e convidar cada vez mais moradores a frequentar este local.
A revitalização do bosque e a entrega está sendo maravilhosa, porque o piso, os espaços que foram criados aqui foram ampliados, né? Então, por exemplo, o meu filho dá uma vez por mês uma aula de yoga no bosque. Então, como o bosque estava fechado há mais de 7 meses, ele fazia lá no Bosque dos Italianos, né? Então, é um espaço mais reduzido, mas também interessantíssimo. Então, esses bosques aqui no bairro do Guanabara só acrescenta no sentido de melhoria de qualidade de vida, das pessoas frequentarem o bosque, fazerem as suas práticas, né, de ginástica, de trabalho mesmo, no sentido de bem-estar, né? Eu gostei, achei que ficou muito bacana, principalmente para trazer as crianças, é um lugar que ficou bem legal para andar. Eu tenho alguns conhecidos que têm cadeira de rodas, então aqui acho que facilitou muito a questão da acessibilidade, acho que isso é importante. Eu achei legal essa parte do parquinho também, porque ficou bem reservado a parte das plantas aqui, dos animais e para as crianças brincarem, então achei bem bacana por causa disso. Eu fico feliz, a gente ter acompanhado a segunda intervenção que a gente faz no parque e devolver para a cidade esse espaço com essas condições de uso, é chamar a cidade para conhecer um pouquinho do que a gente tem de bom. Esse é um grande patrimônio ambiental. E choveu forte na manhã de hoje aqui em Campinas e também no final de semana. No último sábado, a Defesa Civil de Campinas registrou 5 ocorrências relacionadas às chuvas aqui na cidade. Foram 4 quedas de árvores, 2 sobre a rede elétrica e 1 sobre um veículo, além de um alagamento em imóvel. Apesar dos transtornos, não houve vítimas, desabrigados ou desalojados. O maior volume de chuva acumulado foi de 29 milímetros e a maior velocidade do vento chegou a 38 quilômetros por hora, com rajadas de 55 km por hora, segundo medições no aeroporto de Viracopos. A Defesa Civil orienta que a população evite áreas alagadas, não atravesse ruas inundadas e procure abrigo seguro em caso de tempestade. E em emergências, a população pode ligar para o 199, que é o telefone da Defesa Civil. Proteja-se. E a Mpox voltou a acender o sinal de alerta das autoridades de saúde. Embora os casos registrados neste ano não indiquem um risco de epidemia, o vírus segue circulando, inclusive aqui na região de Campinas. A reportagem traz os números atualizados, explica os principais sintomas e reforça também as orientações de prevenção. O Brasil registrou 88 casos confirmados de Mpox neste ano, segundo o Ministério da Saúde. O estado de São Paulo concentra a maioria das notificações. São 50 confirmações em 2026. A doença é causada pelo vírus Monkeypox e é transmitida principalmente pelo contato próximo com pessoas infectadas. O Mpox é uma doença causada por um vírus, tá? Esse vírus ele é transmitido de pessoa para pessoa, principalmente por contato direto com as lesões. Esse vírus é um vírus como se fosse um parente distante da doença antiga que a gente erradicou, que é a varíola. Então, as lesões são muito parecidas com as lesões antigas. A capital paulista lidera o número de registros, com 31 casos. Na região metropolitana de Campinas, são 5 notificações. 2 casos em Campinas e 1 em Paulínia, Sumaré e Hortolândia. Apesar do avanço nas notificações, os quadros são, em sua maioria, leves a moderados, sem risco de uma epidemia. E esse ano o município de Campinas registrou notificação de 19 casos em residentes de Campinas foram notificados. Só que desses 19, só 2 foram confirmados. Um que teve início de sintomas no final de dezembro e o outro na primeira semana de janeiro. Foram os únicos casos que a gente confirmou. E esses casos já curaram, já estão em casa, aliás, nem precisaram internar, porque não é uma doença que requer internação, só se tiver uma disseminação muito grande das lesões, né? Então eles já estão em casa e já estão curados. E a gente tem 9 casos que foram descartados, 7 casos que foram descartados e 10 que estão aguardando o resultado dos exames. No momento, isso que a gente fala é uma classificação de risco de potencial epidêmico, né? Nem a Organização Mundial de Saúde considera que tem esse risco, nem o Ministério da Saúde, nem nós também. O sintoma mais comum é a erupção na pele, com bolhas ou feridas que podem durar de 2 a 4 semanas.
febre, dor de cabeça e dores musculares também podem aparecer. O paciente pode começar com um quadro de febre, né? Quando entra em contato com esse vírus, pode demorar de 3 até 15 dias para manifestar alguns sintomas. E os sintomas começam com uma febre, né? Acompanhada de aquela sensação de dor no corpo, mal-estar, que é comum das infecções virais. E aí vão aparecer os sintomas típicos, que são as lesões de pele, né? Essas lesões de pele, elas parecem muito com as lesões da catapora, né? Então é uma lesão que vai fazer uma pequena, que a gente fala uma pápula, depois uma pústula com pus dentro, né? E depois ela vai crescer e ela vai romper e formar uma crosta, né? Uma casquinha, e vai cicatrizar e desaparecer. É importante as pessoas saberem que todas essas fases da lesão de pele podem transmitir esse vírus se você tiver contato com essa lesão. A prevenção continua sendo a principal estratégia para conter o avanço da doença. Especialistas afirmam que a higiene e evitar contato com pessoas que apresentem qualquer sintomas continua sendo a principal forma de prevenção. A orientação é procurar um médico diante de qualquer sintoma suspeito. Essa pessoa tem que procurar um atendimento médico se tiver com essas lesões, mostrar para o médico, aí vai ser coletado o material e o médico vai dar as orientações para que essa pessoa fique em casa. A gente pede para essa pessoa ficar em casa, né? Tem um atestado, fique em casa. Em casa, se ela morar sozinho, a recomendação é que ela não fique em contato se ela tiver algum pet, cachorro principalmente, porque pode ser transmitido para cachorros essa doença, ou gatos, então é importante que ela não entre em contato com o pet dela, né? E se ela morar com outras pessoas, que ela não compartilhe objetos com essas outras pessoas, então que ela procure ficar mais no quarto dela, que não compartilhe toalha, principalmente a gente fala toalha, questão de banheiro, essas coisas, porque a transmissão se dá pelo contato com essa pele e com essa secreção dessas lesões de pele, que acaba transmitindo o vírus. E vamos agora às notícias do Legislativo. Na primeira reunião solene do ano da Câmara de Campinas, o vereador Luiz Iabico entrega o diploma de honra ao mérito ao ex-juiz classista do TRT. Orides Rodrigues de Souza atuou na liderança no Sindicato dos Empregados do Comércio Hoteleiro e Similares de Campinas e região. Posteriormente, foi nomeado como juiz classista do Tribunal Regional do Trabalho, função que exerceu até 2001. O vereador Luiz Iabico justificou a entrega do diploma de honra ao mérito Manuel Ferraz de Campos Sales. Desde uma infância marcada por pobreza extrema, o senhor Orides demonstrou exatamente isso: resiliência, coragem e trabalho. Ele carregou consigo, para cada etapa da vida, essa marca do campo, a marca de quem sabe que nada vem de graça e que o respeito se conquista com comportamento, com palavra e com exemplo. Sua liderança no Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares de Campinas e região se transformou em um marco. Ele não apenas ocupou um cargo, ele assumiu uma missão, a de defender trabalhadores, garantir direitos e abrir caminhos para que famílias inteiras tivessem mais amparo, mais cuidado e mais dignidade. Foi nomeado juiz classista do Tribunal Regional do Trabalho, função que exerceu com distinção até 2001. Ali, sua experiência se somou ao seu senso de equidade, reforçando o olhar de quem conhece a vida do trabalhador, não por teoria, mas por vivência. Toda essa experiência ampliou a capacidade de lutar por direitos e reforçou a visão sobre a importância da legislação trabalhista e da equidade social. O homenageado agradeceu a honraria recebida. Essa honra ao mérito que eu acabo de receber, eu tenho obrigação de dividir com a minha equipe de trabalho, porque ninguém faz nada sozinho. E a Câmara de Campinas recebeu também o lançamento da campanha da Fraternidade 2026, que neste ano traz como tema Fraternidade e Moradia. E o lema Ele Veio Morar Entre Nós.
A iniciativa do vereador Nick Schneider contou com a presença de representantes da Arquidiocese de Campinas. A campanha da Fraternidade 2026 propõe uma reflexão sobre o direito à moradia digna, tema que mobiliza a sociedade diante de um déficit habitacional de cerca de 6 milhões de moradias no Brasil e mais de 26 milhões de residências consideradas inadequadas. O lançamento ocorreu em sessão especial na última quarta-feira, antes da 9ª reunião ordinária da Câmara de Campinas, por iniciativa do vereador Nick Schneider, com coautoria do vereador Wagner Romão. Eu vejo a nossa igreja com dois braços, com dois viés muito importantes e que se complementam, né? Um braço espiritual, de doutrina da nossa fé, de anúncio do reino, de tudo que a gente ouve e acompanha de pregação, tudo que a gente ouve e acompanha dos nossos padres falando do exemplo que Jesus nos trouxe à terra, no amor ao próximo e todos os mandamentos que nos levam a amar, a ser cristão, né, a ter esse vínculo espiritual com o céu, buscar a santidade. E a igreja nos dá também o braço social, e daí entra a doutrina social da igreja, o braço humanitário. E nisso cabe a nós termos total aceitação, a dimensão, o entendimento de que nós temos um comprometimento enquanto igreja, e assim eu falo por mim, viu, padre? O senhor vai falar pela igreja, mas eu estou falando por mim, mas um comprometimento com a vida digna para todos, especialmente estando aqui na função de homem público. A gente ainda vive uma situação de déficit habitacional muito crítica no nosso país, embora avanços tenham acontecido nos últimos anos, mas a gente vê pessoas em situação de muita precariedade de moradia, ainda numa situação de vulnerabilidade social muito grande, pagando aluguéis caros. Campinas é uma cidade, especialmente, que tem uma prática de aluguel abusiva, né? E a gente tem que lembrar sempre que quem paga mais do que 30% da sua renda, quem usa mais do que 30% da sua renda, pagando aluguel, tendo gasto com a sua moradia, está numa situação de déficit habitacional. Participaram do encontro Israel Darcy de Souza e João Henrique de Oliveira Bento, da Comissão Arquidiocesana da Campanha da Fraternidade, além do padre Antônio Rodrigues Alves, assessor da área sociotransformadora. Ele destacou a importância de incentivar ações concretas em favor das famílias em vulnerabilidade e falou do papel do Legislativo para a melhoria das políticas habitacionais no âmbito local. É necessário que tenha recursos públicos destinados à moradia. E, caros vereadores, Wagner, Nick e os outros, né? Depois os senhores vão reverberar todo esse conteúdo. É necessário que essa Casa de Leis pense projetos para que, de fato, a gente possa diminuir esse déficit de moradia, né, que existe na nossa cidade. Os dados do texto base, eles são, né, do país, é do Brasil, mas a gente pode pegar os dados da cidade. Nós temos ainda pessoas em situações de precariedade. Nós temos situações aqui de pessoas que vivem, de fato, em lugares que não são para pessoas estarem lá. E aí é necessário investimento, recursos públicos, em todas as esferas. E aí cabe a vocês, na esfera municipal, pensar a hora do orçamento, as emendas impositivas, tem que ser destinada para essas questões. E a Comissão Especial de Estudos de Fomento ao Comércio Exterior da Câmara realiza a primeira reunião do ano. Com o tema Governança Corporativa para empresas que atuam no comércio exterior e em ambientes de alta competitividade, a Comissão Especial de Estudos do Comércio Exterior realizou a última reunião do ano. E quem presidiu de forma interina foi o vereador Vini Oliveira. Com a promoção de debates, análises aprofundadas das oportunidades e desafios do comércio exterior, o objetivo dessa comissão é contribuir para o desenvolvimento econômico de Campinas e para a atração de investimentos estrangeiros. O painel foi coordenado pelo Instituto de Desenvolvimento em Governança Corporativa e contou com a participação de conselheiros consultivos e de administração que atuam em empresas de médio e grande porte. A gente vê que 36% das empresas chegam à segunda geração
19% chegam à terceira geração e apenas 7% das empresas chegam hoje à quarta geração. Isso é muito preocupante. O ano de 2025 ainda não foi fechado, mas espera-se aí mais um recorde de recuperação judicial no Brasil, batendo aí 3 mil. Se as empresas não estiverem preparadas e entendendo um pouco do que o que é ser um fornecedor ou produzir por uma grande marca, ela está fora do mercado. Como potencializar essas oportunidades? De novo, se preparando, fazendo a sua lição de casa e tentando se adequar a essa nova realidade que a gente está colocando como uma questão de governança e entender, né, do nível mais alto até o nível de gestão, de execução do que precisa ser feito. A governança ela não precisa ser cara, ela não precisa ser complicada, ela traz visibilidade, inclusive para o próprio dono. Não é algo que não é um bicho de 7 cabeças, não é algo nem necessariamente caro, é algo que vai trazer muita fluidez ao negócio, muita visibilidade e uma preparação muito mais rápida para uma eventual fusão, compra, aquisição, o que for. Quando a gente fala de mercados mais maduros, a governança ela é estruturada nesses mercados. Ela já faz parte da cultura de negócios. Então, quando chega lá fora, você fala de compliance, não há susto. Quando se fala de regulatório, não tem preocupação. Quando fala de ESG, não se encara como uma agenda verde, mas sabe o peso que é o S, porque são as pessoas, retenção de talentos. A gente está agora às margens, efetivamente, de uma cobrança da nova NR1, por exemplo, e as empresas, muitas delas, as empresas médias, não estão preparadas ainda, tá, para esse contexto da NR1. E hoje é dia de reunião ordinária aqui na Câmara de Campinas. Os vereadores votam hoje uma alteração na lei que doa uma área pública no Jardim Santa Genebra para um lar de idosos. A proposta vai ser analisada na 10ª reunião ordinária do ano, em primeira discussão e votação, e altera uma lei de 1985 que autorizou a doação do terreno para a entidade Casa dos Espíritos, que é responsável pelo lar de idosos Recanto Vovô Antônio. O projeto atualiza a metragem e também a descrição do terreno localizado no loteamento Jardim Santa Genebra. Segundo o Executivo, a mudança é necessária para adequar a lei à situação registral do imóvel e permitir também a formalização da escritura de doação para a entidade. A reunião da Câmara começa às 6 da tarde no plenário aqui da Câmara Municipal e você acompanha também a transmissão ao vivo aqui na TV Câmara e também no nosso canal do YouTube. E uma moção aprovada na Câmara Municipal de Campinas pede a implantação da chamada Sala Lilás na cidade. Esse espaço é destinado ao atendimento de mulheres, crianças e também adolescentes vítimas de violência doméstica e sexual. Foi aprovada uma moção de autoria do vereador Paulo Haddad, que apela ao governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, à implantação de uma sala lilás em Campinas. O espaço é destinado ao atendimento de mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e sexual. Hoje nós necessitamos de um equipamento diferenciado. Essa sala lilás, como você bem disse, que foi implantada bem próximo a Campinas, no município de Americana, no IML, ela dá toda a possibilidade da mulher, ou de uma criança, ou de um adolescente, vítima, né, de agressão física ou agressão sexual, seja familiar, no ambiente familiar ou fora do ambiente familiar, ter um atendimento diferenciado. Ela vai ser atendida ou será atendida numa sala especificamente destinada àquele tipo de ocorrência, com um profissional capacitado e qualificado para dar aquele tipo de atendimento, não só para que ela possa falar, expor aquilo que aconteceu, mas também já tratando de forma diferenciada, pensando em todo um contexto psicológico de atendimento àquela pessoa. Para o vereador, a Sala Lilás busca diminuir o sofrimento e preservar a identidade e a intimidade das vítimas no momento do exame de corpo de delito, já que o atendimento passa a ser feito de forma separada dos outros procedimentos realizados no IML. Acho que é importantíssimo. A mulher já está fragilizada,
muitas vezes ela se sente envergonhada até de ir num equipamento público para que ela possa ter ali, né, uma inspeção, né, vamos colocar assim, daquilo que foi produzido em termos de trauma físico nela, para que possa constar dos autos, né, dentro de um boletim de ocorrência. Agora, quando ela está num ambiente que ela está preservada a sua integridade moral e também ela não está exposta a toda aquela comunidade, aquele número de pessoas que muitas vezes elas possam estar tendo um olhar diferente ou diferenciado para ela, eu acho que isso é muito importante. Uma moção aprovada na Câmara Municipal de Campinas, de autoria do vereador Herbert Ganem, pede a federalização do caso Orelha. Foi aprovada uma moção de autoria do vereador Herbert Ganem em apoio ao pedido de federalização do caso Orelha ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para que o caso seja investigado pela Polícia Federal. Esse apoio é importante para que a moção, na verdade, a gente apoia algo, né, que a gente gostaria que acontecesse ou que não acontecesse, né? Mas o que a gente quer é que esse caso seja investigado pela Polícia Federal, né? Tem a investigação do Estado, da Polícia Civil, e dentro desse processo tem acontecido muitas coisas aí estranhas, né? Afastamento de um delegado, uma juíza disse que não poderia julgar o caso porque conhecia os infratores, e aí daqui a pouco, agora vamos fazer uma autópsia do animal que já foi enterrado, precisa ver o que aconteceu com ele, uma confusão, aí aparece um vídeo de adolescentes que estavam, depois um vídeo que eles não estavam, um contradiz, assim, eu mesmo, no caso, fico perdido quando estou acompanhando, e essa é uma luta nossa, né? A gente queria muito que a Polícia Federal tomasse à frente, investigasse esse caso, para ver se a gente encontra as respostas que a gente acha que são necessárias e importantes para a sociedade. Segundo o vereador, a federalização do caso pode contribuir para fortalecer a confiança da sociedade nas instituições, além de assegurar que os fatos sejam elucidados e os envolvidos devidamente responsabilizados. Quem cometeu o crime ali tem uma condição alta, né, financeira, socioeconômica alta. São 4, daqui a pouco disseram que não foi 4, que foi um só. E eles, na sociedade, têm uma certa influência. E isso acaba acontecendo. As pessoas conhecem outras pessoas, viram amigos, né? E há um impedimento ali de investigar um caso, de julgar um caso. Alguns são corretos e dizem, eu não posso investigar isso porque conheço fulano, né? Mas outros não. Então, a gente gostaria muito que a Polícia Federal tomasse conta das investigações, né? Que a Justiça Federal fizesse a justiça que a gente gostaria muito que acontecesse. E hora de falar de esporte aqui no Câmara Notícia. Virou freguês, hein? Em uma semana, o vôlei Renata bateu o poderoso Cruzeiro em 2 finais e se firma como a melhor equipe do Brasil. Só que o primeiro set, quem começou melhor foi o Cruzeiro, sempre à frente do marcador. Chegou a abrir 11-6 neste rally, a bola teimava em não cair, mas Douglas Souza explorou muito bem o bloqueio do Renata. E o camisa 14 virou mais uma para fazer 25-21 e 7-0 para os mineiros. O segundo set continuou equilibrado. O Renata foi melhor no início, ensaiou abrir no marcador, mas Cruzeiro chegou a virar no meio do set. Era lá e cá. E não é que no 24-23... o saque de Bandini foi bem demais, quebrou a recepção do Cruzeiro, que devolveu de graça. E aí Bruninho levantou na medida para Judson, que cravou 25-23 e 7-1. O terceiro set continuou espetacular, equilibrado, de alto nível, com ótimos pontos. No 25-24, Bruninho sacou muito bem, quebrou novamente a recepção. E aí, bola de graça, Campinas aproveita, né? Bruno Lima jogou em cima do bloqueio, fez 26-24 e 2-1. Faltava ainda um set e sacando muito bem,
fica mais fácil, né? A partida só poderia terminar em um ace e foi de Adriano. 25-17, 3-1. Vôlei Renata, campeão da Copa Brasil, título inédito e vai recheando a galeria de conquistas de Campinas. O levantador Bruninho foi eleito o melhor em quadra. E o prazo para a declaração do imposto de renda está chegando, hein? Com ele surgem várias dúvidas sobre as mudanças na legislação, principalmente em relação à promessa de isenção para as pessoas que ganham até R$5.000. Você confere agora as principais dicas e orientações para não cair na malha fina no Na Ponta do Lápis. Olá, começa agora o Na Ponta do Lápis. E hoje vamos falar de um assunto que aparece na vida do brasileiro todo começo de ano, que é o imposto de renda, que esse ano traz novidades, como a isenção para quem ganha até R$5.000. E quem está aqui conosco hoje e vai nos tirar todas as dúvidas é a contadora Fabiana Brito. Fabiana, muito obrigado, seja muito bem-vinda, obrigado por nos receber aqui. Eu que agradeço. O ano começou, acabou o carnaval, todo mundo acha que vai chegar a Páscoa. Não, antes da Páscoa tem imposto de renda, então a gente já vai entrando no clima do imposto de renda. E vamos aí falar um pouquinho dessas regras novas, né? Vamos lá. Fabiana, a primeira pergunta. O que são essas novas regras de isenção? Quando elas começam a valer? Já começa a valer nessa nova declaração? Explica tudo pra gente. O que tem que ficar bem claro é que, assim, a isenção começou em janeiro de 2026, então ela serve para o ano calendário de 2026. Estamos isentos desse valor de até R$5.000, então não há pagamentos de imposto de renda para quem recebe até esse valor. Só que a declaração que iremos fazer agora é referente ao ano de 2025. E em 2025 essa regra não era válida. Então tem que ter essa clareza para não deixar de declarar achando que está isento, sendo que não está. Porque o ano de 2025 não existia essa isenção, era a regra antiga. Ô Fabiana, esse novo imposto de renda, então, ele já parou de ser descontado das folhas de pagamento, então, referente ao ano de 2026. Então, a folha de pagamento de janeiro já não conta mais com esse desconto do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, é isso? Exatamente. Quem ganha aí até os seus R$5.000 já está livre desse imposto, então já vai receber lá um cashback maior. Em vez de receber o salário líquido igual ao ano anterior menor, vai receber ele um pouco maior. E aí entra então um dinheiro que antes era descontado do salário, que entra para nossa conta. O que a gente pode fazer com esse dinheiro? A gente investe, a gente guarda na poupança, porque querendo ou não, é um dinheiro a mais que entra na conta aí do trabalhador, da trabalhadora. Exatamente, é um dinheiro que veio a mais, mas aí ele pode ser utilizado como um fundo, né, de reserva. Porque é sempre bom ter uma reserva. A gente não sabe que dia que a gente vai precisar ter uma surpresa para precisar de um dinheiro extra. Então, o ideal seria poupar esse dinheiro, né? Se tem condições, fazer uma caixinha no banco ou fazer um investimento em poupança, deixar esse dinheiro e ir juntando ele ali para uma hora que precisar, ele tá ali, ainda aproveita, já vai atualizando com o rendimento. E agora, para quem ganha acima de R$5.000 e a partir agora de 2026, continua então recebendo esse desconto do imposto de renda na folha de pagamento. Exatamente. Quem tem o salário superior a R$5.000, aí começa a nova tabela de imposto de renda de 2026, que é uma tabela dinâmica, começa, né, com um percentual se limitando até 27,5% para quem ganha acima de R$7.500. Então tem que ficar atento a isso. E aí o desconto já vem na fonte, né? A pessoa vai receber só o líquido mesmo. Entendi. E agora falando sobre a declaração do imposto de renda, que já está aí
como que funciona para quem está em casa a declaração do imposto de renda? Como já conversamos, essa declaração é referente a tudo que ocorreu no ano de 2025. Então, tem que se juntar todos os recibos, tudo que aconteceu. Comprei um carro novo, adquiri um consórcio, tudo que ocorreu financeiramente com você durante o ano de 2025, que envolveu ali o seu CPF, tem que ser prestado contas agora na declaração. Entendi. E quem pode ser impactado a partir de agora com essa nova mudança da isenção do imposto de renda? Um grande percentual, né, da população vai ter esse benefício, né, de estar isento, né, do imposto de renda. Isso vai trazer melhores para a economia. E não sei dizer assim percentualmente quantos são que vão ser beneficiados, mas eu sei que uma grande parte das pessoas serão beneficiadas. Ô Fabiana, e quais são os erros mais comuns de serem cometidos durante essa época de declaração? Olha, os grandes erros, assim, os campeões da malha fina, que a gente pode elencar aí, os maiores erros. A pessoa se esquecer de que tem duas rendas. Às vezes a pessoa foi desligada de um emprego durante o ano de 2025 e começou num novo emprego. Geralmente ela esquece que tinha duas rendas e aí declara uma renda só. Ou então, gastos também, que é campeão, os gastos com serviços médicos, que as pessoas acabam se esquecendo, ou então colocam gastos que não são dela na declaração. Vamos supor, eu paguei uma consulta para minha mãe, mas minha mãe não é minha dependente, e o recibo acabou saindo no meu nome. Mas está lá em letrinhas pequenas que o recibo está no meu nome, que eu fui o pagador da despesa, mas, entretanto, era de um exame da minha mãe que não é minha dependente. E isso acaba virando malha fina. Quais documentos precisam ser separados desde já para não deixar para a última hora e acabar esquecendo algum tipo de documento? Olha, eu sempre oriento as pessoas que eu converso que tudo começa em 1º de janeiro de 2025. Então, tudo que acontece já vai separando, vai deixando numa pasta no seu computador, vai deixando na nuvem, vai deixando... Quem é do papel, deixa lá na pastinha de papel. Porque são fatos que já ocorreram. Fatos que a gente está trazendo para agora, mas são do ano passado. Então, o que tem que ser deixado aí? Os informes de rendimentos, compras de bens, tudo que você comprou ou vendeu, que está ali em bens e direitos, recebimento de herança, investimentos, tudo isso, tudo que tem ganho financeiro vai estar indo lá na declaração do imposto de renda. E uma coisa que é importante, que às vezes as pessoas podem deixar passar, é quem é obrigatório fazer a declaração do imposto de renda. Quem são as pessoas obrigadas? Eu falo que as pessoas que são obrigadas são todas aquelas que teve a movimentação financeira superior ao valor, né, que é obrigatório. Então, as novas regras elas ainda não foram pronunciadas, devem ser pronunciadas lá para o dia 14, porque provavelmente começa no dia 15 de março, e elas ainda não foram pronunciadas, mas se baseando em tudo que aconteceu no ano passado, as pessoas não se baseiam apenas nisso, né, na renda, mas também em quem recebeu lucros acima de R$20 mil em aplicações, quem teve vendas de imóveis ou qualquer coisa que vendeu um carro, vendeu uma casa, um apartamento, que teve um ganho de capital. E esse ganho de capital, quando você tem um ganho de capital, porque comprou por um valor e vendeu por um valor mais alto, você vai ter imposto de renda a pagar. Então, nesses casos, além de fazer a declaração de imposto de renda, também tem que fazer a declaração de ganho de capital. E é nesse momento que você faz o acerto com o leão disso. Também quem foi para fora do país e virou residente em outro país faz a saída fiscal agora. Quem também entrou no país pela primeira vez e fez um CPF que é estrangeiro e veio para o nosso país, independente de quanto teve de renda ou não teve renda nenhuma, ele tem que fazer a primeira declaração dele nesse ano. Então, são diversas regras que têm que ser observadas.
E talvez, mesmo que você não tenha obrigatoriedade, se você pensa aí, eu quero financiar um imóvel, eu quero tirar um visto para viajar para fora do país. Tem que se lembrar que essa obrigação, que é a declaração de imposto de renda, é o documento principal para você tirar um visto para viajar ou então para você financiar um imóvel nas instituições bancárias. Então, toda vez que você for pensar em comprar algo ou viajar para fora do país, você tem que apresentar a declaração de imposto de renda. E quais são as penalidades para quem deixa de fazer a declaração? Para quem se encaixa em tudo isso e deixa de fazer a declaração de imposto de renda? Temos uma multa, né, que é aplicada para as declarações feitas em atraso. Então, passou do prazo, começa com R$ 165,68. Então, já começa aí onerando o bolso da pessoa. E esse valor é a partir de 165, ele pode aumentar conforme o valor de imposto de renda que a pessoa tinha para pagar. Então, é R$ 165,68 ou 20% do que a pessoa tinha de imposto de renda a pagar. Fora isso, também, uma outra penalidade que tem é que a pessoa tem o CPF bloqueado. Geralmente, ela não entrega, passou o período ali da entrega, geralmente, já no primeiro dia útil, segundo dia útil, o CPF dela vai estar suspenso. Então, ela não vai conseguir fazer movimentações financeiras, ela fica ali amarrada, ela não tem como, não vou entregar. Não, precisa fazer a entrega. Que aí, entregando 24 horas, o CPF já fica normal. Tá certo. Fabiana, agora para finalizar a nossa entrevista, a gente falou no começo da nossa entrevista sobre essa nova isenção, esse novo dinheiro, esse novo cashback que acaba entrando na conta do brasileiro, da brasileira, que pode acabar virando um investimento, mas tem também a questão da restituição do imposto de renda. Conta pra gente como que funciona essa restituição para quem faz a declaração do imposto de renda e como que esse dinheiro, quando é restituído, pode ser aproveitado também. Isso é uma pergunta muito válida. Primeira coisa, tem os grupos prioritários, né? Quem entrega primeiro recebe primeiro também. E também quem usa a declaração pré-preenchida e aponta o Pix como forma de restituição. Então a pessoa usou a declaração pré-preenchida, que é aquela que vem pelo site do Gov. Você recebe ele e coloca lá que você quer receber pelo Pix. Você também entra lá nas prioridades para receber esse valor de restituição primeiro, que o primeiro lote já começa em junho, né? Então já terminou a declaração, já recebendo os primeiros lotes. E esse dinheiro, ele também pode ser utilizado tanto para amortizar, né, alguma dívida que a pessoa tenha, ou então para investimentos, né? A pessoa pode utilizar esse valorzinho aí para fazer uma poupança ou investir em alguma coisa. Tá certo. Tá certo, então, Fabiana. Muito obrigado. Obrigado pela disponibilidade de nos receber aqui. Nós vamos finalizando por aqui o Na Ponta do Lápis. Você conferiu as principais dicas para não cair na malha fina, para não cair no leão e como aproveitar essa nova isenção aí do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Eu vou ficando por aqui e te espero na semana que vem. Manhã com muita chuva aqui em Campinas e também na região, e o tempo deve permanecer instável, viu, ao longo do dia. A semana também deve ser de tempo instável em todo o estado, devido à convergência de umidade em altitudes mais baixas da atmosfera. Isso contribui para essa formação de muitas nuvens e chuvas também generalizadas aqui na região. Entre hoje e quarta-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado a encoberto, com chuvas a qualquer momento do dia, alternando períodos de chuvas fracas a moderadas e momentos de chuvas mais fortes. Há possibilidade também de tempestades, associadas principalmente a chuvas torrenciais e raios. Para amanhã, terça-feira, a previsão é de céu nublado, com temperaturas entre 20 e 23 graus. As chuvas são esperadas em qualquer momento do dia, embora as chuvas mais intensas devam ocorrer à tarde e também à noite, e temporais, mais localizados também podem ocorrer, ocasionando, além das chuvas, a queda de raios.
Portanto, proteja-se. Essas informações são do CEPAGRE da Unicamp. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. E a gente volta na sequência com mais informações do Legislativo. Até mais!